Olá, meus amores. Vamos iniciar nossa aula de português hoje. E Deus abençoe o dia de vocês, dando muita saúde, paz, abençoando sua família nesse dia. Vamos agora com o início da nossa correção, abrindo o livro de português, na página 107, e vamos iniciar a nossa correção. Você fez sua tarefa? Sentiu alguma dificuldade com ela? Espero que com a correção e algumas explicações você possa ir diminuindo alguma dificuldade que você venha enfrentando, certo? Porque as palavras paroxítonas, ela deve realmente ser estudada, as regras, com calma, várias vezes, assim, você tire algumas palavras para você exercitar, ver sua sílaba tônica, a que regra ela está pertencendo ali, que regra foi aplicada para ser acentuada. Então, vamos lá iniciar. Na página 107, vocês tinham um diagramazinho aí para você colocar, descobrir algumas palavras. Sei que essa questão, para alguns alunos, pode ter encontrado dificuldades, mas vamos lá? Olhe, a primeira diz assim: paróxido terminada em us. Aí ele dá a dica: planta de regiões quentes que contém água. Resposta: cactus. Escreveu a palavra cactus? Conseguiu? Olha o acento dela. A segunda do diagrama, paróxido terminada em ão, é o ato de abençoar a dica que foi dada. Então, é uma bênção, não é? Olha aí a acentuação dela e o acento que foi colocado na palavra. 3, a palavra, vamos lá descobrir. Paróxido terminada em L, que merece confiança. Uma pessoa que merece confiança é uma pessoa confiável. Olha aí, olhe sempre a acentuação, onde está? Na penúltima sílaba de cada palavra, por ser paroxítona. 4, paróxida terminada em is. A dica é a pele do rosto, então é o cutis. Conseguiu? 5, paróxida terminada em ditongo. Que palavra é? Remédio para os olhos, colírio. Você sentiu dificuldade para descobrir? Conseguiu fazer esse diagrama, hein? Tem umas palavrinhas difíceis aí. Vamos à sexta. Paróxida terminada em X. A dica: ave mitológica que renasce das cinzas. Seria fênix. 7. Paróxida terminada em R. Dica: blusa de lã, suéter. A oitava, paróxida terminada em N. Sinônimo de paraíso é éder, né? Conseguiu? 9. Paróxida terminada em PS. Instrumento cirúrgico que parece uma pinça, fórceps. Eu falei que tinha umas difíceis aí. E a 10ª já está aí na sua palavra, aí nesse diagrama, ok? Vamos para a próxima. Escolha uma das palavras do diagrama e escreva uma frase. Você tem que observar se a sua frase ela está com letra maiúscula no início e se você pontuou. Conseguiu aí letra maiúscula na sua frase? Era só escolher uma das palavras, principalmente aquela que você já tem conhecimento, né, para a sua frase. E não confunda lá embaixo, nós temos algumas palavras aqui que você deveria ter colocado L ou U. Escute agora a resposta. Animal, L no final. Barril, L no final. A palavra, né? U no final. Chapéu, U. Bacalhau, U. Real, L. Sarau, U. E gol, L. Essas palavras, elas devem estar assim colocadas para você, não só pela leitura, nem a completar com L ou U, mas para que você possa treinar essas palavras e aprender a escrevê-la, porque tudo tem som de U no final, aí no caso o L, né? Pode confundir você. Como é que se aprende?
exercitando, repetindo a palavra, lendo, formulando frases com ela. Você aprende aí a escrevê-las, ok? Vamos para a próxima página, que é a 108 e a 109. Vamos acompanhar agora, porque aqui era das palavras paroxítonas, era uma questão um pouco longa, porque tinha muitas coisas para você fazer, circular a sílaba tônica, circular a palavra, sublinhar a sílaba tônica, colocar o acento das palavras que são acentuadas e pintar a taxazinha, que é essa bolinha que está em cima da gravura, quando se tratar de uma paroxítona. Vamos lá, caracol. A sílaba tônica é o col, só apenas sublinhada. Ao lado nós temos a palavra zíper. Ela já deve ser uma palavra circulada por você, pintada na tajazinha, por se tratar de uma palavra paroxítono terminada em R e é acentuada. Pronto. Vamos para óculos. Óculos é apenas uma palavra acentuada, não é paroxítona. No caso aí, ela é uma própria paroxítona. Então, não entra aí para você circular e pintar a tajazinha. Sílaba tônica UO. Observe que a sílaba tônica de cada palavra está em vermelho aqui, que é aquela que você deve ter sublinhado. Sofá, ao lado de óculos, nós temos aí como sílaba tônica o Fá. Também não se trata de uma palavra paroxítona. Relógio é uma palavra paroxítona acentuada, sua sílaba tônica é o Ló, portanto, deve estar pintada e circulada, por ser paroxítona. Raquete está ao lado. Raquete é uma palavra paroxítona, não é acentuada, portanto, você pinta a tajazinha, mas não circula ela por não estar acentuada. Mas é uma paroxítona. Janela, da mesma forma, a sílaba tônica é o né, deve ser pintada por ser paroxítona. Biquíni já é uma palavra acentuada na penúltima sílaba, é uma paroxítona, deve estar circulada e pintada. Vamos agora para a próxima, 109. A lista agora aí, bolsa. Nós temos a sílaba tônica o bol, é uma palavra paroxítona, deve estar pintada a tajazinha, mas não circulada porque não é acentuada. Nós temos tênis do lado, então a palavra que deve estar circulada, olha a sua sílaba tônica, o tem, a tajazinha pintada. Bom, continuando agora, vamos para órgão. É uma palavra paroxítona acentuada, sua sílaba tônica é ó, portanto, pintada. Ao lado nós temos aquário, palavra paroxítona acentuada, pintada e circulada. Vamos agora para a palavra semáforo. Não é uma palavra paroxítona, mas aí está a sua sílaba tônica, ok? Uva. Uva é uma palavra paroxítona, só não é acentuada. A sílaba tônica é o U. Jockey é uma palavra paroxítona, acentuada, deve estar circulada e pintada. Imã, palavra paroxítona, acentuada, sua sílaba tônica é o I, pintada e circulada. Flor é uma monossílaba tônica aqui, apenas, como só tem monossílabos, a palavra flor deve estar sublinhada. Peão é uma palavra oxítona, então apenas a sílaba tônica é o ão. Túnel, palavra paroxítona, acentuada, deve estar circulada e pintada. Estrela, palavra paroxítona, não é acentuada, sua sílaba tônica é o tré. Régua, paroxítona acentuada, a ré é a sua sílaba tônica, pintada e circulada. Albo, da mesma forma, pintado, circulado, a sílaba tônica é o ao. E chegamos aqui ao final. Novamente eu digo que essas palavras só vão ser assimiladas assim por você, memorizadas, a ponto de você escrevê-las corretamente, colocando o seu acento, quando você começa a treiná-las e lê-las. Eu espero que você tire um tempo durante o dia ou na semana para você estudar essa página, essas palavras aqui, enriquecer aí o seu vocabulário, na hora de escrever, o domínio da escrita. Vamos agora continuar. Nós temos na página 112 do livro, você vai agora para a página 112, que nós vamos agora trabalhar a leitura de histórias em quadrinhos. Vamos lá para a página. Na página 112, você tem uma história em quadrinho que deve ser lida por você
olhe quem são os personagens dessa história, o que é que está se tratando aqui, leia mais de uma vez, ou duas ou três, o que necessário for, porque você vai ter a interpretação do texto e pode encontrar algumas questões difíceis, porque você não estudou a leitura, não fez aquela leitura mais de uma vez, o suficiente para entender. Então, é necessária a leitura dessa história em quadrinho. Mas vamos ver como as histórias são confeccionadas. Para definir as histórias em quadrinhos, de forma que, bem simples, podemos dizer que são uma sequência de quadros que contam uma história, informação, ações, também chamadas no Brasil de HQs, quadrinhos ou gibis. São consideradas uma forma de arte, a arte sequencial, que une texto e imagens, com o objetivo de narrar histórias dos mais variados estilos. Ou seja, por que ela é chamada assim? Porque toda a história ali acontece dentro de quadros, por isso que são quadrinhos. Agora, como é que coloca a fala do narrador? Como é que fica a fala do personagem dentro da história em quadrinho? Vamos estudar. Ó, do narrador. Quando o narrador aparece na história em quadrinho, geralmente descreve cenas ou paisagens. Ele vai contar para que o leitor possa entender o que está se passando. É chamado de legendas. Ela fica dentro de um quadro acima, não é, do desenho, da imagem do personagem. Aí você está vendo uma tirinha. Eu coloquei aí a fala do narrador. Nós temos a fala dele nos 3 quadrinhos. Depois você vê se você consegue ler, tá certo? Ele está contando o que está se passando aí. No momento, você não tem a fala da personagem. Você só tem a do narrador dentro do quadro, chamado de quê? Legendas. Balões de fala. Como é que coloca a fala do narrador em uma história em quadrinho? É usado vários balões. Tem o balão da fala da personagem que você está vendo aí. Tem o cochicho, quando ele cochicha. Tem o do pensamento. Tem o grito do personagem, quando ele grita, o balão é diferente. A fala de mais de um personagem. Quando ele tem uma ideia, vá acompanhando para você ver os tipos de balões. Nós temos o personagem, quando ele está na dúvida, aparece esse balão aí. O outro é quando ele está admirado, ponto de exclamação. O personagem não consegue se expressar, então aparece um balão diferente com 3 pontinhos aí, ó, as reticências. E o personagem está choroso, triste. Olha aí como é que fica o balão. O outro personagem está cantando, aparece aí notas musicais dentro do balão. E o outro é o personagem está zangado. Olha como é que fica aí para demonstrar que ele está zangado. Na história em quadrinho, não somente só tem os balões, como tem outros também chamados de onomatopeia, outros elementos, que são os barulhos produzidos por pessoas, animais ou objetos dentro da história. Vamos conhecer algumas onomatopeias. Ó, tá vendo? Olhe para os balões. Quando o personagem espirra, quando está com raiva, quando ele chora, quando ele está dormindo, aparece assim, sei, há vários Z juntinho. Tá vendo? Dê aí uma olhada, analise. Aí são as onomatopeias, não é fala, são os barulhos produzidos. Nós chamamos de onomatopeias. Qualquer ruído que se quer colocar dentro de uma história em quadrinhos. Usamos primeiro balões de fala, dependendo da fala do personagem, da emoção do personagem, se escolhe o balão adequado. E outros são as onomatopeias, que são barulhos, ruídos produzidos na história por objetos, animais, personagens, né, as pessoas. O que mais temos aí de onomatopeias? Olha aí, você já leu alguma história em quadrinho com uma dessas? Quando a bomba explode, olha aí, bum, né? Dê uma olhada aí, são chamados onomatopeias. Você pode sim fazer uma história em quadrinho e utilizar essas onomatopeias. Os barulhos, os ruídos produzidos por objetos, pessoas, animais. Pronto, vamos prosseguir agora. O que temos aqui na página 113?
nós temos a atividade, que são questões da página 112 dessa história do personagem Pizzi e a turma do Zé Neurim. Você vai ler, ela está distribuída em quadros, tem aí a legenda, o narrador narrando, tem onomatopeias, descubra as onomatopeias, quem são os personagens dessa história. Primeiro você lê uma vez, depois você vai olhando quais são os personagens, depois você olha todo o cenário, as onomatopeias, o que é que elas querem dizer, tá certo? Para depois que você leu a história e já compreendeu, você vai fazendo as questões 113 e 114. Vamos ver aqui algumas questões. A segunda, observe os quadrinhos. Letra A, acompanhe aí a leitura na página 113, porque você pode sentir uma dificuldade nessa questão. Circule a fala do narrador e faça um X na fala das personagens. O que foi que nós vimos aqui? O que era a fala do narrador? Era a legenda, não é? E a do personagem está como? Dentro dos balões. Então, faça o que está sendo pedido aqui. Aí depois ele traz duas falas, ele pergunta depois quem são essas falas, de quais personagens são. Quando você lê a história, você vai descobrir e coloca o nome do personagem. Não esqueça de empregar a letra maiúscula. Depois a sexta, qual personagem disse ai? Aí você vai, volta à história e coloca o nome da personagem. Por que esse balão é diferente dos outros? Por que esse balão é diferente? Nós vimos aqui nesse vídeo que existem vários tipos de balões de acordo com as emoções do personagem, como o balão de fala, o balão quando está com raiva, o balão dele cochichando. Dê uma olhada, uma analisada aí nos balões e vai ajudar você a responder essa questão. A página 114 prossegue com as onomatopeias que nós vimos agora, ok? Estudo mais uma vez aí o Fique Sabendo e depois faça a terceira, que ele pergunta sobre a onomatopeia, responda e depois você vai para a quarta questão. Mas o Fique Sabendo, ele mostra os letreiros, né? São as palavras escritas nos objetos. Dá uma olhadinha na sua história, se tem algum letreiro, se tem alguma placa, se tem alguma palavra escrita em algum objeto na história, para poder você responder a quarta. Em qual quadrinho há letreiros? Se ele faz a pergunta em qual quadrinho, é porque tem letreiros, tem uma placa. Então, volte à história e vá descobrir onde está essa placa e responda a essa questão. É até a quarta, tá bom? Você faz até a quarta questão. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre história em quadrinhos, sobre os balões, sobre onomatopeias. Qualquer coisa, o seu livro também tem explicações sobre isso. E faça a sua tarefa, procure um local adequado e depois nós vamos na próxima aula, vamos corrigir essa tarefa e você vai ver aí o seu desempenho, como é que foi. Mas leia a história várias vezes, o quanto for necessário para a sua compreensão dessa história em quadrinho. Então, ó, um beijo no seu coração, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Ó. Beijo.